bom dia. Eu estou aqui muito feliz, né, de estar gravando nesse lugar aqui incrível. Coloquei aqui algumas coisas novas. Para quem não me conhece, eu sou Mário Franco, sou analista comportamental, sou cristão, entreguei minha vida a Jesus há mais de 20 anos e tenho muita satisfação em compartilhar tudo aquilo que ele me ensinou. Eu entendo que é um processo muito árduo, muito longo, né, de trabalho com Deus, né, de trabalho com Deus trabalhando em mim, né? E uma das coisas que mais me ajudou foi a leitura diária do livro de Provérbios. Eu estou gravando esse vídeo para o dia 1º de junho de 2022, é o dia que eu vou publicar. E eu quero compartilhar com você algumas coisas sobre Provérbios capítulo 1. Como é que é a leitura de Provérbios? É muito simples. Pega o dia do mês e esse é o número do capítulo de Provérbios que eu leio. Então, que fica aí de sugestão para você, caso você queira crescer realmente nessa área, tanto espiritual como de mentalidade, né? Provérbios é um livro escrito, na maior parte dele, pelo rei Salomão. Quase não entra no cânon bíblico por causa da questão teológica em si, né? Ele não é um livro muito religioso, ele é um livro prático, ele é um livro muito bom. E eu gosto disso, né? Eu gosto de prática, eu gosto de algo que vá direto ao ponto, que seja bom para obter resultados. Então, esse livro tem me ajudado muito e eu quero compartilhar com você. Eu gosto de ler nessa Bíblia aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aí, ó. Bíblia Sagrada, né? Uma edição especial. E essa daqui é a tradução, NTLH, que é nova tradução na linguagem de hoje. Então, uma Bíblia muito boa para se ler, muito boa para se entender. Então, Provérbios é um livro que está logo depois do livro de Salmos. É até interessante, né? Porque Salmos escrito por Davi, Provérbios por Salomão, que é filho de Davi. Então, eu vou procurar aqui, mas também eu vou colocar na tela. Na verdade, eu vou colocar só aqui na tela para você ir lendo daí também. Vou colocar na maior letra possível. Se você não conseguir ler direito, por gentileza me perdoe, né? Tem aí também o site, né? O bible.com, que é o site que eu mais gosto de ler, de fazer apresentação, de gravar vídeo quando eu uso Bíblia. É lá. Por quê? Porque ele é muito bom para encontrar. Eu gosto muito da dinâmica do site e é o mesmo do aplicativo, inclusive. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar Provérbios 1 na tela, vou ler junto com você. Quero fazer uma reflexão e compartilhar com você essa reflexão. Eu estou aqui no meu escritório novo, né? Novo assim, porque gravei poucos vídeos aqui ainda e criei alguns cenários, né? Estou numa casa nova, graças a Deus. Qualquer hora dessa eu conto aí para vocês como é que foi estar morando aqui, né? Como é que foi todo o processo para estar morando aqui. Foi realmente abençoador, Deus nos abençoou nesse sentido. E aí eu tinha um escritório separado de casa, né? E aí eu sentia muita falta de casa, e aí arrumei um jeito de colocar o escritório dentro de casa para eu poder ficar com a minha esposa e meus filhotes, que eu amo tanto e gosto de passar tempo com eles, tá bom? Então vou colocar aí na tela para você. Então, Provérbios capítulo 1 diz assim, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Essa daqui é uma parte que me chama a atenção, porque os pensamentos mais profundos são difíceis de prescrutar, né, de sondar. Então, ele já fala aqui no início para que serve. Então, Provérbios realmente nos ajuda a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos.
Fala mais, o que os provérbios fazem? Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Essa é a minha esperança. Por quê? Porque quando a gente é jovem, a gente ouve pouco conselho. Eu, particularmente, né? Talvez você seja diferente, mas comigo, o que me salvou na juventude foi muito a minha prática com Deus, né? A minha vivência com Deus. Ele realmente me salvou, não só espiritualmente, mas num todo, né? E tem coisas que você só começa a ter, né? A descobrir com muito tempo de vida, né? Com muita experiência. E quando você escuta bons conselhos e conselhos vindos do lugar certo, você economiza bastante tempo e economiza bastante erro. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios. Então, uma pessoa que já é sábia, aumenta a sabedoria dela, ok? Então, mesmo que a pessoa já seja alguém que tenha alcançado uma sabedoria plena, né? Não sei nem se existe isso, acredito eu que ainda estou aquém nesse caminho, mas aqui está dizendo, aumenta a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, ou seja, ele está falando de alguém que já está muito desenvolvido, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Esse versículo 6 aqui é muito bacana porque assim, o estudioso ele é curioso, né? O que seria do mundo sem a curiosidade? O que seria do mundo sem a busca pelas respostas? E aqui ele fala que esses provérbios justamente ajudam os estudiosos a entenderem o significado dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios, né? Então, olha só. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Então, esse caso aqui é interessante, né? O temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria, ele é o início, ele é o marco inicial, né? E ele diz assim, ó, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, nós já vamos começar a fazer uma separação aqui. Nós estamos com a casa cheia aqui, eu estou ouvindo ser meu filhote. Minha mãe veio hoje fazer uma fava pra gente, entendeu? A gente ganhou, né, 1 litro de fava, 1 litro que fala, mas é de 2 litros, né? E aí minha mulher disse que não sabe cozinhar fava. Eu nem sabia que tinha toda a diferença. Minha mãe se propôs a vir cozinhar fava. Tem mais alguma coisa que ela vai fazer, um peixe frito. Ela disse que trouxe pra gente fazer também. Então, existem 3 tipos de pessoas, certo? Aqui, segundo os provérbios, tá bom? Existem os tolos, que são as pessoas que não querem aprender, as pessoas que, de alguma forma, elas acham que todas as respostas estão dentro da cabeça dela e que ela já sabe todas as respostas. Isso é um fato. Quando eu descobri isso, eu fiquei, assim, ao mesmo tempo, surpreso, né? Não foi tanto por descobrir que existiam pessoas todas que achavam que sabiam todas as respostas. Foi por perceber que em alguns momentos eu me comportava como tolo. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que tem, que é um extremo. É o tolo que não quer aprender, a pessoa que acha que já sabe tudo, é a pessoa que define a vida de todo mundo, que sabe tudo, que ninguém precisa lhe dar conselho porque ela entendeu todo o universo. No outro extremo, existe o sábio. O que é o sábio? O sábio ele tem uma sede por aprender. Ele quer aprender. Ele aprende até mesmo com quem tem menos instrução que ele. Então, ele vai lá e aprende com essa pessoa. E existe um
entre eles, que é a pessoa que está deixando de ser tola e se tornando sábio, que acredito eu estou nesse processo, né? Que é, muitas vezes você vê uma pessoa que é bem intencionada, que é trabalhadora, que é esforçada, que faz muita coisa boa, mas não consegue avançar na vida. O que está faltando? Em algumas áreas da vida dela, isso é o que aconteceu comigo, né? Estou falando daquilo que eu vivi. Em algumas áreas da minha vida eu estava sendo tolo, eu estava agindo como tolo, eu estava sendo ou agindo, e aí eu percebi que eu precisava aprender. Então, por isso eu considero que existem esses 3 tipos de pessoas, pela experiência que eu tenho lendo o livro de Provérbios. Então, existe o sábio, o tolo e o tolo que quer ser sábio. O tolo que quer se tornar sábio, não é que ele quer ser, né? Ele quer se tornar, ele está buscando realmente as respostas. Conselhos para os moços. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Ou seja, alguém que já passou, já foi lá na frente, né? Já está no estágio avançado de experiência. Experiência não se compra, experiência não se substitui. Não tem como você avançar na experiência. Experiência a pessoa vai ter com idade, tá bom? Então, cabelo branco, né, como vocês podem ver aí, tem experiência. Quer dizer que uma pessoa que tem experiência, ela é sábia? De forma alguma. Eu conheço pessoas com 80 anos tomando decisões infantis. Eu conheço pessoas de 20 anos tomando decisões sábias. Então, não é que a idade faz com que a pessoa seja sábia. Porém, a idade traz à pessoa experiência. Tem gente que tem medo por ter passado por experiência, tem gente que tem coragem por ter passado por certas experiências. Então, a experiência, ela vem com o tempo e ela pode ser boa ou ruim, tá bom? Então, olha só. Assim como um belo turbante ou colar melhoram a sua aparência. Então, ensinamento melhora a sua aparência. Ensinamento eu não preciso passar pelo que o outro passou, desde que eu o escute. E as pessoas mais bem intencionadas são pai e mãe, porque eles querem que os filhos avancem, querem que os filhos decolem, querem que os filhos vão mais longe do que eles foram. Então, a Bíblia chega a chamar filho de flecha, né? Então, como uma flecha na mão do guerreiro. Como é que é uma flecha? Ela vai justamente onde o arqueiro ali ele não consegue alcançar. Então, pode ser que os conselhos dos pais em determinado momento não sejam os melhores, porém são os mais bem intencionados. Aí ele dá uma advertência, né? Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Então, nós temos aqui seria um outro tipo, mas você vai descobrir pelas características que o homem perverso, ele tem a mesma característica do tolo. A diferença é que um é mais passivo e o outro é mais ativo, mas é a mesma coisa. Eles poderão dizer, olha só a atividade aqui, né? Eles poderão dizer, venha conosco, vamos matar alguém. São perversos, são tolos, né? Imagina, quem é que mata alguém, né? Entenda assim, o que você planta, você colhe. Então, uma pessoa sábia, ela vai se afastar disso aqui. Porque se você derrama sangue, vai ser derramado sangue seu também, ou da sua família, né? Então, plantou, colheu. Simples assim. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Então, quando ele fala aqui divertir, olha, o que é a diversão para o homem violento, perverso, né? O tolo que é perverso, o tolo que é ativo. Esse tolo, ele tem algo na história dele que fez ele ficar perverso. Você não vê aquele tipo de gente assim que fala assim, eu não ajudo mais ninguém. É uma pessoa que hoje deixa de fazer o bem, porque um dia fez o bem para alguém, e essas pessoas não lhes deram muita importância, né? Ele não teve a retribuição que gostaria, então ele se torna uma pessoa mais amarga, né? Mais passiva diante dos problemas alheios, não quer ajudar ninguém.
Então Jesus ele já falou qual é a receita disso. Quando você der algo para alguém que você emprestar, ou seja, isso serve também para quando você fizer algo para alguém, não espere que a pessoa vai fazer o mesmo por você, senão você vai sofrer muito. Por quê? A recíproca nem sempre é exatamente igual. Você fala assim, Mário, você acabou de falar de plantio e colheita. Ok. Não quer dizer que você vai colher da mesma pessoa. Entende? Nem quer dizer que você vai colher. Pode ser que a sua descendência colha. Porque para Deus é muito íntima a identidade entre o pai e o filho, e no caso o pai e a sua descendência. Ok? Então muitas vezes acontece de o pai fazer o bem e aí o filho colhe os frutos, mas o plantio e a colheita continuam. Fato é Davi e o seu amigo Jonas, que depois que toda a família de Saul morreu, né, incluindo Jonas, ele procurou um homem, estava lá um rapaz que era paraplégico, né, ou seja, não tinha as pernas ou não conseguia usar as pernas, morava em Mefibosete, era pobre, e Davi fez o bem a ele por causa do que Jonas havia feito a ele. Então, plantio e colheita sempre vai ser uma realidade. E ele fala assim, estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Então o perverso ele pensa nisso, né? Ele pensa em acabar com as pessoas. O trabalho de um tolo perverso é destruir. Então presta bem atenção nisso, porque você fala assim, não, isso não tem nada a ver comigo. Se não tivesse, não estava aqui. Presta atenção. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Então aqui começa a linkar entre o que o escritor de Provérbios está falando e a nossa vida. Então olha só, quando uma pessoa quer fazer o mal, ele fala assim, olha, acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Então um dos cuidados que a gente precisa ter, além de se afastar de gente perversa, é cuidado com aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Ok? Venha com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Então ele está dando um conselho muito sincero. Isso aqui não tem limite geográfico. Pode ser no seu trabalho, tem gente boa e gente ruim. Na sua escola, na sua faculdade, tem gente boa e gente ruim. Na sua igreja também tem gente que não é lá só gente boa. Então não ande com gente dessa laia. Como é que eles são? Eles são perversos, eles gostam de fazer o mal, eles gostam de atacar pessoas inocentes, eles gostam de roubar, ou seja, adquirir para si, né, coisas que pertencem a outras pessoas. Eles têm pressa de fazer o mal, estão sempre prontos para matar. Então, matar aqui, lógico que no Antigo Testamento, matar era na forma literal. Matar é matar mesmo, tirar a vida. E nós entendemos pela conjuntura da escrita em si, que matar não é só tirar a vida no sentido de fôlego, né? de matar os órgãos vitais e a pessoa deixar de existir, né? Mas também matar no sentido de criticar, no sentido de não perdoar, no sentido de atiçar a pessoa para fazer o mal, no sentido de atacar uma pessoa até mesmo com palavras. Então cuidado com quem você anda quando ele ataca pessoas que são inocentes, que não conseguem se defender, e a pessoa tem pressa em fazer isso, ela gosta de fazer isso, ela sente... Se fosse possível medir a química na vida daquela pessoa naquele momento, ela estaria ali vibrando por dentro, parece que libera uma carga de endorfina, né? E a pessoa se sente bem fazendo aquilo. Então, cuidado com esse tipo de gente. Aqui eu vou citar principalmente 2 tipos. Fofoqueiros, são tolos perversos, são pessoas que falam daquilo que não sabem, e fazem o mal com aquilo que eles fazem. Então, o tolo perverso, o fofoqueiro. O outro é a pessoa que tem dificuldade de perdoar. Ela não só não perdoa, como ela deixa isso muito claro. Eu não perdoo não, eu não sou perfeito, não sei o que e tal. E ela não perdoa. Então,
Aqui a gente não está julgando a pessoa, ele está dizendo simplesmente, se afasta de perto desse tipo de gente. Sai de perto. O conselho é para você, não é para ela, tá bom? Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Ou seja, aqui, esse versículo em si, o versículo 17, ele é um pouco enigmático, né? Mas pelo contexto de Provérbios é bem interessante, porque ele está falando o que é o passarinho, o que é a arapuca, né? Nesse sentido aqui. Tudo que você faz é registrado de alguma forma. Então não adianta você achar que está se dando bem. A pessoa rouba uma coisa hoje e amanhã roubam dela. E a proporção não é a mesma. A proporção não é a mesma. Não é que você vai roubar uma bicicleta e vão te roubar uma bicicleta. Muitas vezes você rouba uma bicicleta e te roubam o teu carro. Acontecem coisas nesse sentido. Não quer dizer que todo mundo que teve o carro roubado é porque ele roubou a bicicleta, tá? Mas porque vivemos num mundo caído. Mas esse daqui ele está falando basicamente sobre isso. Se você quiser mais explicação sobre esse versículo 17 aqui, existem outros exemplos aí. E você pode pedir aí nos comentários que eu faço para você. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Ele usa a palavra morrerão. Ou seja, por quê? Ele vai matar pessoas inocentes. E o que vai acontecer com eles? Morrerão. Ou seja, ele está falando justamente do plantio e da colheita. Olha como faz sentido, né? O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso, acaba sendo morto. Porque ele toma o que é do outro, e para tomar o que é do outro e que essa pessoa não venha atrás novamente, ele precisa matar o atual dono, né? E ele acaba morrendo também. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Então, presta atenção nesse versículo aqui, ó. Esse aqui me chama muita atenção, porque ele fala assim, olha, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Ele coloca dois locais. Ele coloca uma ação, uma atitude da sabedoria. Então, tem gente que fala assim, eu não consigo ser sábio porque eu não sei onde é que está essa bendita sabedoria. Entenda, se você observar nas ruas e nas praças, não é de forma silenciosa, é de forma escandalosa. Ou seja, Deus tem colocado a sabedoria ao nosso dispor. Então preste atenção, ele está falando, escute, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, não só nesses dois lugares, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim. Então ele coloca aí mais dois lugares, que seria nos portões da cidade, e dá um contexto, né? Onde todos os lugares onde o povo se reúne, ou seja, existe sabedoria no ajuntamento das pessoas, só que são proferidas sabedorias e tolices. O que você escuta, no que você presta atenção, como você vê aquela situação, tudo isso está aí dentro desse contexto. O que a sabedoria está gritando? O que ela está falando, né? Quando ela está dizendo aqui, ela está gritando alto assim. E aí começa a frase. Gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Opa! Então, ele está chamando de louco. Lembra que eu falei que o tolo tem algumas vertentes, né? Então, o tolo, ele tem o tolo ativo e o passivo, né? Aquela pessoa que é tola e não faz, aquela pessoa que é tola e acaba se tornando um perverso, alguém ativo a fazer o mal. E aqui ele fala gente louca, né? Então ele está falando das pessoas em si. Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Então ele está falando algo muito sério. Será que nunca aprenderão? Então a lição mais cara que eu acho é quando você tem que passar pela mesma lição duas vezes. Uma coisa é você errar, uma coisa é você cometer um erro e ter que pagar por aquele erro, né? Agora, outra coisa bem diferente é quando, vou colocar assim, talvez fique melhor aí. Uma coisa bem diferente
é quando você tem que passar pela mesma lição 2 vezes. E eu sei falar isso pelo seguinte, no tempo que eu fui fazer que eu era bem mais jovem, né? Eu fui fazer a 5ª série e eu reprovei na 5ª série. Lembro até hoje, eu precisava de 4 pontos, que era muito, né? Isso demonstra o quanto eu fui bagunceiro. E minha professora já era uma idosa, né? Bem velhinha mesmo, e ela falou assim, e eu fiz a prova, ainda não sabia a nota, eu tinha reprovado em matemática e ciências, e aí eu fiz a prova de matemática e quando eu fui, no caso no outro dia, eu acho, para fazer a prova de ciências, minha professora de matemática, assim, com um certo sabor, né, de falar aquilo, falou assim, não adianta você fazer a prova de ciências porque você não passou em matemática. Imagina só, então eu precisava tirar 4, eu tirei 3,8. Eu repeti de ano por causa da minha bagunça, né? E quando fiz a prova fiquei por 2 décimos. Então não foram 2 pontos, foram 2 décimos, né? Em vez de tirar 4, eu tirei 3,8. O que aconteceu comigo? Tive que repetir toda a 5ª série. É a lição mais cara que você pode pagar. Lição cara não é quando você tem que desembolsar, quando custa caro realmente. Lição cara é quando não traz resultado. E quando não traz resultado, você precisa repetir. Então, olha só. Escutem quando eu os corrijo. Então, preste atenção nas correções. Preste atenção nos seus resultados. Tem gente que fala assim, eu sei tudo sobre finanças, mas quando avalia a conta dele, o gráfico financeiro dele não é legal. Então, avalie os seus resultados. Entenda, provérbios não é para os outros. Provérbios não é para você ler para sua mãe, para o seu irmão, para você falar para os outros. É para você viver. Eu estou compartilhando com você porque muitas vezes a gente quer dar lição de moral no outro e não é para isso. Então, ele está falando assim, escutem quando eu os corrijo. E aqui ele está falando em comunidade. Porque quando ele fala escutem, gente louca, vocês, então ele está falando de ajuntamento. Então, quando você vê na sociedade todo mundo indo para um rumo e de repente aquele rumo está trazendo péssimos resultados, não é só eu sou sábio e pronto. A sociedade em si está pagando junto. Por exemplo, hoje em dia, né, o povo está se voltando contra a igreja e abrindo mais botecos e vendendo mais cerveja. Aí quando tem morte no trânsito, a pessoa fala, Deus, você está dizendo para parar de existir igreja e está apoiando o boteco, abrir todo o buraco da cidade tem um boteco e ninguém se incomoda. Todo mundo acha normal. Aí o cara pega uma moto bêbado, se mata alguém e a pessoa fala, não existe justiça nesse país. A gente está deixando que isso aconteça. Então, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, então preste atenção, porque isso está acontecendo comigo e com você. Mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Então preste atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Como é que você muda uma colheita? Quando você muda o plantio. E quando se muda o plantio? Quando você percebe que a semente que você está plantando não é a mesma que você quer colher. Então aqui ele está falando, olha, eu tentei corrigir vocês. Eu dei os meus conselhos e vocês não quiseram. Sem correção não existe plantio diferente. E todo dia a gente planta. Fala, não, Mário, eu não planto nada. Planta sim. Todos nós, todo dia, pensamento, ações, palavras, sentimentos, tudo isso planta uma semente todo dia, pelo menos uma, né? Não sei quantas seriam. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Olha só, isso daqui também é meio complicado de se entender, mas vai na fé aí e entenda pelo amor, né? Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Então, por que passamos por dificuldades? Primeiro, como eu disse antes, né, uma pequena pincelada, estamos num mundo caído, onde nós não temos a presença de Deus iminente e tão notória como era no Jardim do Éden, né? Isso é fato. Mas
temos a presença de Deus através do Espírito Santo, que é possível com a morte de Cristo na cruz. Então é como se nós fôssemos o Adão sem a queda, depois da queda. É meio complicado de explicar, mas é por aí. Comece a ler a Bíblia que você vai entender bem isso. Ou pelo menos você pode ter outra visão e fique à vontade. Você é livre para pensar. Mas enfim, a pessoa geralmente ela planta e colhe. E quando ela colhe aquilo de acordo com o que ela plantou. Só que quando a gente vive em comunidade, a gente acaba colhendo também o que todo mundo plantou. Entende? Então tem coisa que é exclusivamente culpa sua. E tem coisa que é culpa de todo mundo, que está todo mundo envolvido. Então, nem sempre você vai falar assim, aconteceu isso comigo que eu fiz algo de errado. Não, o fato da sociedade em si se comportar dessa maneira, aí onde você mora sofreu essa consequência. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Esse daqui ele fala de um espaço-tempo, né? Tem gente que se mete em tanta confusão que depois ele quer um jeito de sair e falar agora você vai arcar com as consequências. Claro que aqui também tem um sentido escatológico que pode ser um pouco mais aprofundado. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Então, quando você teme a Deus, automaticamente você não obtém a ajuda, né, o conselho da sabedoria. Por isso ele fala aqui assim, vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus. Não aceitaram os meus conselhos nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Olha só, a própria pessoa que fez, ela fica com raiva do resultado. Você já percebeu isso? Hoje não se criminaliza, não se criminaliza a atitude. Estou falando aqui só de um contexto de sociedade, não necessariamente direito penal. Uma pessoa pode fazer uma coisa errada. Por exemplo, ele trai a esposa. Ninguém fala nada. O pessoal fica ali como se nada tivesse acontecendo. Se você citar esse fato, em uma conversa, a pessoa ataca a igreja, você vai e cita esse fato, você é criminalizado. Não porque você esteja fazendo necessariamente algo de errado, mas porque você citou algo e chamam de gafe, sei lá. Falou assim, não, você não pode julgar as pessoas e tal. Interessante. Os outros podem julgá-lo, né? Mas a pessoa que tem uma verdade, que sabe de alguma coisa, não pode falar nada, porque se criminaliza a opinião, não a atitude. Não sei se ficou claro, mas é por aí. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Então entenda, quando você vê pessoas morrendo muito cedo, não é uma regra, porque eu não conheço todas as situações, tá? Estou falando aqui daquilo que eu estou lendo, né? Que sirva para você. Rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Lembra que eu falei que a pessoa, do nada, ela fala assim, não, mas eu sei. Ela tem uma resposta que está na cabeça dela que ela não tem nenhum dado científico, nenhuma estatística, nada. Ela simplesmente acha daquele jeito. Ela acha que tem todas as respostas. Por incrível que pareça, se você pegar uma pessoa em grande dificuldade e você tentar dar um conselho para ela, ela diz e ela deixa claro que ela sabe todas as respostas. Não é incrível isso? A pessoa que precisa de conselho geralmente é aquela que rejeita conselho. Então, quando uma pessoa está doente, você fala assim, olha, a doença ela tem uma causa, ela tem um porquê. A pessoa não fica doente do nada, entende? Então, lógico, entenda. Eu uso muito a proporção 90-10. Não quer dizer que o que eu estou falando é 100% desse jeito em todos os casos, que fulano morreu, que não era culpa dele. Não sei. Eu uso a proporção 90-10. Então, o que é a proporção 90-10? Suponha que o que eu estou dizendo para você se aplique em 90% dos casos. Então, uma pessoa pode morrer de acidente de trânsito? Pode. Pode ser que ela
não tinha culpa nenhuma e morreu? Acredito que sim, porque eu não conheço todos os casos, não conheço o coração da pessoa. A gente vê tanta gente boa morrendo e você fala assim, o que essa pessoa fez? Não sei, pode ser que tenha feito mal, pode ser que não tenha, mas pode acontecer dela ter sido realmente vítima ali da situação, estava no lugar errado, na hora errada, enfim. Mas 90% isso é um peso muito grande. 90% das vezes que algo te acontece tem a ver com aquilo que você mesmo plantou. Tem a ver com você, com as suas atitudes, não tem a ver com outras pessoas. Tem gente que tenta culpar pai, mãe, irmão, patrão, empregado, presidente da república, o marido, a mulher, os filhos, e por aí vai. Entenda, 90% do que acontece com você tem a ver com as suas atitudes, sejam elas boas ou ruins. Se você quer mudar o resultado, não adianta você ir lá no pé de manga e tentar pegar uma melancia e grudar no pé de manga, não vai dar certo. Você tem que plantar melancia. Para colher melancia, você planta melancia. Para colher manga, você tem que plantar manga. Não adianta você pegar um mamão e ir lá colocar no pé de manga. Não vai dar certo. Tem gente que quer mudar só o resultado. Ele quer só o resultado bom. Ele quer dinheiro na conta, mas ele não quer entender sobre finanças. Ele quer só ter uma vida saudável, mas ele não quer comer de forma saudável. Então, a ideia é que você entenda que tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Quantos e quantos jovens morrem tão cedo simplesmente porque os pais falam, filho, não faça isso, filho, se distancia de fulano, filho, não vai por esse caminho, não faz, e ele vai lá e faz. E aí ele morre, porque ele rejeitou o conselho de alguém que quer o bem dele. Mas quem me ouvir terá segurança. A sabedoria te coloca num lugar que às vezes nem sequer o que está acontecendo de ruim com a sociedade, que talvez você até tenha participado ou de forma omissa ou de forma ativa, às vezes nem isso vem sobre você. Por quê? Porque você buscou de tal forma a sabedoria que aquilo não te atingiu. Então está todo mundo com problema numa área e você não está. Por quê? Porque você buscou a sabedoria. Ele falou, quem me ouvir terá segurança. Segurança, o oposto de segurança, é uma das coisas que mais tem rendido dinheiro para todo mundo. Eu não quero falar muito aqui porque são coisas até óbvias, né? Mas assim, quem tem insegurança fica com medo o tempo todo e ele começa a ficar paranoico e ele começa... É um negócio esquisito você viver com quem tem insegurança. E ele passa a insegurança para os outros, ele passa a insegurança para o filho. E aqui ele está dizendo, não, mas quem me ouvir? Quem está falando? A sabedoria. Quem é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Quem é que nos ensina essa sabedoria? Espírito Santo. Quem me ouvir terá segurança. Imagina você andar seguro. Você sabe a diferença que é você andar seguro para alguém que anda inseguro? Imagina, como eu falei, eu tenho como falar sobre isso porque eu me sentia muito inseguro. Eu casei, eu já morava numa kitnet muito insegura, onde o portão não trancava na frente, né? Era um portão que só cabia ali uma pessoa, né? No caso uma moto também, e ele não trancava. E aí de repente eu casei e minha mulher passava o dia lá e eu tinha um monte de medo, né? Imagina, alguém entrar lá, alguém fazer alguma coisa de ruim, eu tinha que sair para trabalhar e tal. E aí... Oi, filhote. Oi. Lindo, pai. E aí eu tive que vencer esse medo. Como eu venci esse medo? Buscando. Menino. Vem cá no papai. Vou te mostrar aqui pro povo. Ó, esse daqui é o meu filho mais jovem, mais novo. Fazer 4 anos no dia 4 agora. Dia 4 de junho. Não, dia 3 de junho. Sexta-feira. Faz assim, tchau. Você estava banhando de piscina, era? Era? Te amo. Vai lá, papai, terminar o vídeo. Vai lá, mamãe.
Sim. Desse tamanho já passa e fecha a porta. Sim. Um pouco forte, mas fecha. Então, olha só. Viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então, o que você tem que fazer? Ouvir a sabedoria. E aí, vale a pena ler Provérbios? Vale a pena praticar o livro de Provérbios? Vale a pena? Porque, assim, para mim vale. Eu estou compartilhando porque é algo precioso para mim. Talvez você não ache tão precioso assim. Que pena, porque é algo que realmente faz toda a diferença. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então eu quero compartilhar com você, te incentivar a ler provérbio todo dia. Então assim, provérbio é muito bacana porque se você esquecer um dia, você pode, vamos supor, você leu o dia 1 e aí você esqueceu o dia 2, dia 3, você vai no dia 4. Dia 4, ele vai ter uma mensagem muito boa para você. Então leia provérbio de preferência todo dia, né? Mas se você por acaso esquecer, somos humanos, erramos e tal, é possível. Mas leia daquele dia. Então você lembrou dia 19, vai lá e abre o Provérbios 19, leia o capítulo, reflita e tire pelo menos um versículo dali que tenha chamado a sua atenção. Tá bom? Que Deus abençoe e até uma próxima.